O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que lhe chamasse à sua casa. E ouviste as tuas palavras. Então, chamando para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareias, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeus ajuntai-se ou chegais a estrangeiro. Mas Deus mostrou que nenhum homem chameis comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandasse chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. Eis que diante de mim se apresentou um homem com veste resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar, e bem fizesse enviar. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele em quem qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essas palavras, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todos o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenará a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que era da exposição, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar água, para que não seja batizado? Esse que também receberam como nós o Espírito Santo. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Amém.